Eu vos saúdo com a paz do Senhor e desejo a cada um de vocês paz, prosperidade, alegria e muitas bênçãos dos céus para cada um de nós. Eu quero dedicar a você toda a atenção nesse instante. Você é bem-vindo a esta sala do banquete. Nós vamos falar sobre um tema muito importante. Vivemos em um momento de tanta especulação, de tantas falações, e muitas vezes nós encontramos pessoas desorientadas, sem saberem a verdade das coisas. Eu quero iniciar uma série de vídeos sobre assuntos escatológicos, assuntos que fogem do alcance humano, porém a Bíblia Sagrada, ela nos garante. Eu vou usar aqui a Bíblia do Pregador, é uma versão muito boa da editora Esperança, lá de Curitiba, da Sociedade Bíblica do Brasil de Barueri, e é uma Bíblia que eu sempre uso entre muitas. Ela dá versão corrigida, Almeida corrigida, e nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós já ouvimos falar muito sobre a grande tribulação, nós estamos na grande tribulação. Outros dizem que nós estamos na quinta trombeta, já chegaram a dizer que já tocou até a sétima, que a igreja passará pela grande tribulação. Será que a grande tribulação é um assunto bíblico, é um assunto que merece atenção? E há muitas especulações sobre nesse contexto, neste assunto tão importante que é voltado para a palavra de Deus, as coisas que têm aparecido. A grande tribulação é um tema muito ignorado pelas pessoas, tem sido ignorado, tem sido distorcido por muitos e também apreciado por muitos. E pouco se falam sobre isso de uma forma muito, assim, vamos dizer, bíblica, né? A gente vê muito falar na grande tribulação, principalmente entre os poetas da música, né? Da conhecida música gospel, quando eles querem chamar a atenção das massas, eles querem trazer motivações, vamos dizer assim, a pessoa ficar apreensivos. Eles pegam o Apocalipse e eles mostram de uma forma assim um pouco distorcida, né? Então neste vídeo eu pretendo fazer uma exposição preliminar, bem clara, usando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e com o exclusivo propósito de esclarecer a todos, para que a gente possa se encontrar, para que a gente possa fugir das especulações. Há quem diga que a grande tribulação não tem base bíblica, né? E outros dramatizam além do contexto, trazendo medo, trazendo pânico. Eles fazem do Apocalipse uma verdadeira miscelânea e acabam confundindo e trazendo pânico e muitas vezes sem nexo no tocante ao assunto. Mas eu quero trazer, segundo a palavra de Deus, sobre a grande tribulação, é um assunto preliminar. É verdade? É um mito? É uma realidade? Ela existe? Será que realmente tem base bíblica? Mas quem falou pela primeira vez? Onde é que está escrito? E a gente vai encontrar em Deuteronômio capítulo 4 e versículo 30, com muita clareza, a primeira vez que a Bíblia se refere à grande tribulação. Ele diz aqui, Deuteronômio 4, quando ele fala assim: quando estiveres, Deus falando para Moisés, e Moisés falou para o povo, quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, quer dizer, a indignação de Deus, os momentos de conflito, então no fim de dias, te virarás para o Senhor o teu Deus e ouvirás a sua voz. Deus, ele já alertava o povo de Israel
porque ele, na sua presciência, ele já via a aflição sem precedência. E ele cria e passava para Moisés que isto deveria passar de geração em geração. Aquela geração que recebeu estas palavras deveria passar para as próximas gerações. Então, nesta primeira parte, nós vamos apenas ler o que a Bíblia diz a respeito a esse grande tema, a grande tribulação, para o vídeo não ficar muito grande. Então, nós vamos ver o que é que a Bíblia diz. Começando pelo profeta Joel, no capítulo 2, o versículo de 1 e o versículo 2, o profeta Joel descreve que a grande tribulação, ele descreve como um dia de trevas, de tristeza. Não é apenas o que nós estamos passando hoje, os conflitos, não. Ele diz no versículo 1 assim, olha, tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Preste bem atenção. Aí ele continua, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Nós não vamos confundir o dia do Senhor aqui com o dia de Cristo, tá? É diferente, que nós vamos ver isso simultaneamente, mas é o dia do Senhor, o dia de angústia, de tristeza. Aí ele fala que tocai a trombeta, a buzina em Sião. Por quê? A trombeta ou a buzina, ela deveria soar em Sião e para Sião. Por quê? Porque Sião ele era a morada do Altíssimo. Era o local onde ficava o templo. Era o lugar consagrado, que de lá emanava a palavra de Deus e também os juízos de Deus. Então os judeus eles estavam muito alienados, equivocados, como muitos vivem hoje, achando que a beleza do templo, que as modificações extravagantes dos templos, porque hoje se constrói templo, se orna templo para satisfazer o homem e não a Deus. O homem tem que estar bem lá, um templo moderno, um templo com todas as características da atualidade, com suas cerimônias extravagantes, e não se preocupa de agradar a Deus. Eles achavam que o templo garantia a presença de Deus. Então eles exaltavam o templo e não o Senhor do templo. Então o templo era, para os judeus naquela época, como hoje para muitos, um amuleto, infelizmente, que alguém para chamar a atenção do povo, para atrair o povo tem que fazer alguma coisa que chame a atenção. E Joel falava sobre o dia, tocai a buzina. Aí ele entra agora no versículo 2 falando sobre a grande tribulação. Ele diz que dia de tristeza e de trevas. Tristezas e trevas. E de trevas espessas, ou seja, densas trevas. Ele comparou dizendo como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Então, o Joel ele fala que nunca houve e nem haverá um dia tão horrível como o dia da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. Veja que o Sofonias falou no capítulo 1, versículo 14, está aqui, ele falando o seguinte, ele disse, olha, o grande dia do Senhor está perto, tá? Está perto. Ele disse, se apressa muito a voz do dia do Senhor, amargamente clamará ali o homem poderoso, aquele que hoje quer mandar em tudo, aquele que hoje não respeita nem a Deus e nem as leis estabelecidas pelo homem, não respeita mais as autoridades. Vivemos vamos dizer assim,
porque Cristo voltará brevemente, iniciará a grande tribulação, e os homens hoje estão endemoniados. Nós observamos as autoridades perdidas, lutando contra Deus, lutando contra a igreja, lutando contra a família, e o dia do Senhor vem para estes. Ele disse que aquele dia é um dia de indignação, versículo 15, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço, de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. É algo tremendo que Sofonias fala aqui, o que Deus mandou ele falar. E no versículo 15 ele continua dizendo, dia de trombeta, dia de alarido contra as cidades fortes, contra as torres altas, as fortalezas alicerçadas pelos homens, pelos políticos corruptos, que desrespeitam a palavra de Deus, que afrontam a Deus com seus pecados e as suas injúrias, que perseguem o povo que clama ao Senhor. Eles não ficarão impunes. Ficarão impunes dos homens, mas quando o dia do Senhor chegar, eles vão uivar como os lobos desesperados, porque o dia do Senhor disse que é contra as torres altas. E o versículo 17, Sofonias diz, Deus dizendo, e angustiarei os homens, veja bem, não angústia de uma dor, não, é inquietação. E quando Deus angustiar eles, eles andarão como cegos, tendo olhos, mas não podem enxergar, como eles já vivem hoje. Mas por que isso? Sofonias continuou dizendo, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Mas eles pecaram contra o Senhor como? Profanaram. Inversões de valores, tirando a dignidade das nossas crianças, nos estabelecimentos de ensinos onde poderiam aprender a serem pessoas sérias, corrompendo nossos filhos e nossos netos, corrompendo os direitos do trabalhador, corrompendo a dignidade da sociedade. E se não bastasse, se levantando contra a Igreja de Cristo e contra o Senhor dos Exércitos. E a palavra de Deus diz que no dia da grande tribulação, se os tais não se arrependerem, o seu sangue será derramado como pó e a sua carne como esterco. Tá? E o versículo 18 ele continua, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Roubaram tanto, continuam roubando. Nós observamos nos últimos dias autoridades corruptas, destruídas pela corrupção, julgando cidadãos honestos, sinceros, que têm vida destruída pela corrupção, manchada, indigno, sendo a vergonha de uma nação. Mas para os tais, o dia do Senhor os aguarda. Diz o Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, o zelo de Deus, toda esta terra será consumida. Porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Não haverá tolerância. Então, Sofonias descreve como será o dia da grande tribulação. Quem escapará? Hoje se levantam na sua prepotência, no seu ego, tá? Amparado por leis injustas, amparado por liderança e autoridades corrompidas, desonestas, mas diante de Deus nenhum dos tais escapará. Porque Daniel falou no capítulo 12, dizendo que a grande tribulação
também será o tempo de angústia. E no versículo 1, Daniel ele fala aqui, versículo 1, capítulo 12, ele diz: e naquele tempo, veja bem, se levantará Miguel, que é o arcanjo, que é o guardião de Israel. Hoje, as nações, se pudessem, Israel não existiria. Não existiria. Mas não conseguem fazer nada por Israel, porque o arcanjo Miguel é o guardião do povo de Deus, Israel. Deus disse que a terra, que os céus é o seu trono e a terra é os estrados dos seus pés. E o arcanjo Miguel é guardião de Israel, e por isso as nações rangem os dentes. Se pudesse, já tinha destruído, mas não destruirá, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ele diz que Miguel é o grande príncipe, se levantará pelos filhos de Israel, os filhos do teu povo. E a promessa diz que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo de todo aquele que se acha escrito no livro. Então, os opressores de Israel, os opressores da igreja, os opressores da sinceridade, os corruptos, os ímpios, os desonestos, eles cairão no dia da grande ira do Senhor. Porque o profeta Miqueias falou também sobre a grande tribulação. Ele diz que será o tempo em que a ira de Deus será manifesta sobre a terra. Imagine se Deus se levantasse hoje a sua ira, como ele permitiu que viesse essa pandemia. E em meio à pandemia, os vândalos, que deviam ser o protetor e guardião das leis, são os primeiros corruptos, sem moral, sem dignidade diante de Deus. E Miqueias falou no capítulo 5 e versículo 15, dizendo o seguinte, aqui ó: e com ira e com furor, a ira e o furor, dizendo Deus, exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. Hoje não quero ouvir mais a palavra de Deus. Hoje não quero ouvir mais falar no nome de Deus. Hoje querem proibir falar no nome de Deus. Persegue a igreja em países como é o nosso, democrático, mas com viés ideológico comunistas. Mas o dia do Senhor está próximo. Um dia Jesus vai arrebatar a sua igreja e aqueles que ficarem para a grande tribulação, diz Malaquias, o capítulo 4, versículo 1, dizendo, será um tempo de grande aflição sobre a terra. De grande aflição. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, ele diz aqui, olha, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Aquele dia vem ardendo como... Imaginou um forno, uma fornalha, como aquela de Nabucodonosor? E ele diz que todos os soberbos, aqueles que descaradamente são infiéis, ímpios, desonestos, corruptos, não exigem verdades. Ainda abre a boca cinicamente dizendo que nós estamos aqui para defender a causa. Mas diante de Deus eles não ficarão impunes. Diz que serão, ele disse, a todos os soberbos, e todos que cometem impiedade, serão como palha no fogo. E o dia do Senhor está por vir, e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raízes e nem ramos. Destruição total na grande tribulação. Por isso devemos olhar para os céus, porque em Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, o último livro da Bíblia, diz aqui o seguinte, para a gente encerrar, aqui é apenas um pré para a gente entrar no curso da história. Capítulo 11, versículo 18, ele diz assim,
que será um tempo em que Deus destruirá, presta atenção, aquele que destrói a terra, aqueles que destroem a moralidade, aqueles que procuram destruir a família, aquele que procura destruir a saúde, roubando, desviando verba, como nós ouvimos e vemos explicitamente debaixo de tapetes de autoridades que trabalham a serviço de Satanás. Então, diz que vem para destruir aqueles que destroem a terra. E de capítulo 11, versículo 18 de Apocalipse diz: e iraram-se as nações. Eles estão irados, revoltados. A pandemia do coronavírus não trouxe para eles quebrantamento, pelo contrário, mas ânsia de roubar, de manchar a dignidade, de partir para cima das famílias e afrontar a Deus. Mas diz que e veio a ira de Deus e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dar galardão aos profetas, aqueles que sofreram, que morreram, teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome, a grandes e pequenos. Mas também ele diz, e o tempo de destruíres os que destroem a terra, aqueles que procuram destruir o planeta Terra. Não é fisicamente, mas os conceitos que procuram serem abalados por pessoas injustas que trabalham a serviço de Satanás. A grande tribulação será especificamente para os tais. Então, meus queridos irmãos, que sirva de alerta para nós. É um pequeno quadro da grande tribulação, embora muitos ignorem, mas vai ser real e todos os homens da terra irão se lamentar. Mas para os santos é diferente. Para os santos, Deus vem como fogo, como é para o ourives para purificar. Para os ímpios, ele virá como fogo destruidor, porque em Hebreus 12, 29 diz que o nosso Deus é um fogo que consome. Então, por esta razão, devemos estarmos atentos. Você pode estar até questionando e dizendo, como o senhor tem certeza disso? Quem lhe garante? Eu deixo aqui um convite para o próximo vídeo. Vamos usar a Bíblia Sagrada e ela nos ensinará tudo isso. E vejamos se ela é fiel ou não. Por isso, deixe o seu like, se inscreva, faça o seu comentário, compartilhe, alcance outras pessoas, que nós vamos falar no próximo vídeo a sequência deste assunto que é muito abrangente. A grande tribulação é uma realidade. Estamos perto e bem perto. Então que Deus abençoe você, a sua família. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva e você será abençoado. A paz do Senhor. Quando chegarmos a 1000 inscritos, nós vamos sortear a Bíblia de Estudo Pentecostal de luxo. E você pode ser o felizardo para ganhar esta Bíblia. Que Deus assim abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.